Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre charge. Você já analisou uma charge? Já viu uma charge? No jornal, na revista? Quem sabe até já fez uma produção de texto desenhando charge, não é mesmo? Vamos ver os objetivos da nossa aula. Efetuar a leitura compreensiva e analítica da charge, explorar o uso de recursos semânticos da linguagem verbal e não verbal, e identificar os elementos composicionais da charge. Você costuma realizar leitura de charge? Procura nas revistas, folheia? Tem curiosidade de saber quais são as charges do momento? Onde encontramos esses textos publicados? Muitos textos também online agora, é isso mesmo que você pensou. Você sabia que a charge tem o propósito de satirizar algum acontecimento atual? Não? Então, dá uma olhada aqui. A palavra charge é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagero, carrega nos traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco, para torná-lo crítico, né? E pode ser crítica social, crítica política. Olha essa aqui do Elcio. Percebe a musiquinha? Boa! Isso significa uma charge. Ó. Essa composição é uma charge. Pense um pouquinho sobre qual é a crítica que está implícita aqui. Isso, exatamente. Ela retrata a atualidade, ela reflete o posicionamento do chargista. Também é usada em notícia para dar um fato social ou político de relevância. Pode se originar na notícia jornalística, pode falar também sobre alguma coisa muito polêmica. Um quiz para vocês. Rapidamente. Leia. Vida social sem internet. O blogueiro profissional. Caiu no Enem em 2013. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace e Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial a quê? A internet. Alternativa A. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento? Será? Alternativa B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais? Alternativa C. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Alternativa D. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado? Pensa aí, que eu volto daqui a pouco gabaritar contigo.
Voltei, gabaritar contigo a charge. Observe aqui. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial a internet. Por quê? Retomando a charge, ó. Leia, ProBlogger, vida social sem internet, blogueiro profissional. Você está no Orkut? Estou. No MSN, no MySpace, Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Que opção você marcou? Acertou quem marcou a opção A. Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Charge e intertextualidade. Observe esta imagem. É uma charge de iote. Você conhece alguma obra de arte parecida com essa charge? Olha o que diz a charge. Iote e Picasso. Ajuda muito olhar o autor, a referência. Caiu no Enem em 2014. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Quadro. Eu te pergunto. A Guernica, de Pablo Picasso, uma obra de 1937, que retrata a violência da Guerra Civil Espanhola. Olha a fragmentação da obra. Lembrou? Boa. Atividade 1. Leia a charge de iote atentamente e responda. Quais os elementos que compõem a charge diferem da obra de arte? Ó. Eu quero que você analise a obra de arte e a charge. Que elementos diferem da charge para a obra de arte? Faz aí, que eu volto daqui a pouco, gabaritar contigo.
Queridos alunos do terceiro ano, vocês conseguiram identificar aqui os elementos que diferem a charge da obra de arte? Vamos gabaritar então. A presença do carro no centro da imagem e a fala sobre a situação no trânsito durante o feriado. Quer conferir? Ó, o carro e a fala. Qual é a fala? O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Os elementos da pintura, ó. Atividade 2. Por que a fala no balão se refere a um quadro dramático? Que fala, o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Faz aí, que eu volto daqui a pouco para conferir contigo. Voltei! Claro que você já analisou a charge, já colocou no teu caderno quando tem dúvida, ponto de interrogação, já pesquisou mais sobre o assunto, não é mesmo? Então, olha só, por que a fala do balão se refere a um quadro dramático? O que é isso de dramático? Porque o quadro Guernica retrata a violência, né? As mortes na Guerra Civil Espanhola. E a charge compara o que então? As mortes no trânsito a essa situação de guerra. Características da charge. Bora lá conferir? Representa geralmente a atualidade. Oi? A atualidade. Entendimento da piada contida no desenho é necessário um contexto histórico. Ou seja, sem saber qual o âmbito uma história está sendo contada, a piada é perdida. Então é atual. Se você não está por dentro das atualidades, você não vai entender mesmo.
Linguagem verbal e não verbal. O desenho pode ser verbalizado ou não, por meio de legendas ou balões e textos, como nessa que vimos anteriormente. Fator social ou político. Tem como tema especialmente questões políticas e sociais, sejam nacionais ou internacionais. Por isso é muito importante o quê? Você acompanhar o noticiário nacional e mundial, estar sempre fazendo as tuas leituras para fazer os links na hora de analisar uma charge, uma outra composição qualquer que exija esse conhecimento seu. Efemeridade. Tudo que é efêmero é passageiro. Vou dar um exemplo de efemeridade. Um botão de rosa. Quando esse botão de rosa abre, ele desabrocha e logo ele murcha. Isso, eu contextualizei com você o que é efêmero. Da mesma maneira, a charge. A charge é tida como efêmera. Ela tem sempre que estar se atualizando. Senão ela, perde sentido. Exagero. O exagero justamente vai dar a vertente humorística, o riso. No exagero, o chargista, a pessoa que desenha a charge, enfatiza pontos tidos como principais. Caráter. Então, caráter é humorístico, cômico, irônico e satírico. Ruptura discursiva. O final inesperado trata-se de uma quebra de expectativa construída na charge. A atividade 3 do Jaguar. Observe e responda. Qual é o efeito de sentido produzido pela charge? Olhe todos os detalhes. Para frente, Brasil, a corrente, a pessoa. Em que época, estou falando para você da efemeridade. Em que contexto, em que época isso foi feito? Qual era o contexto? Pense sobre isso. Analisa aí que eu volto daqui a pouco para conferir contigo.
voltei. Vamos gabaritar? Qual é o efeito de sentido produzido pela charge? Então, essa charge em especial, ela foi publicada no jornal O Pasquim, sobre o Brasil na Copa de 1982. Está aqui, ó, até pus a imagem, né, da taça Jules Rimet para você fazer a associação mnemônica. Isso demonstra que sem o contexto que foi produzida, é realmente difícil de você inferir a situação. Porém, dadas as características, podemos relacioná-la a algum fato de calamidade ou crise nacional. Vou voltar aqui, ó. A bandeira para frente Brasil, que era o lema, né, do futebol lá, da Copa. Então tá aqui. Aí é importante você observar isso, porque, como eu já falei anteriormente, a charge tem uma característica da efemeridade. Sobre o chargista Iotti. Carlos Henrique Iotti é natural da cidade de Caxias, no Rio Grande do Sul. É de 27 de fevereiro de 64 e aos 14 anos, olha, novinho, percebeu que gostava de desenhar e que poderia ser uma profissão como outra qualquer. Ele costuma dizer que todos são desenhistas, mas a maioria, depois de uma certa idade, fica séria, adulta e para de desenhar. Apenas 1%, os mais loucos, continuam. O que aprendemos hoje? Então, hoje aprendemos que a charge, ela tem um contexto de produção. Ó, a professora vai voltar aqui para te lembrar disso. As características representam a atualidade, a linguagem verbal e não verbal, sendo que o desenho pode estar verbalizado ou não, com legendas e balões. O fator social e político, né? Questão social, nacional, internacional. A efemeridade, como a gente viu ali há pouco na atividade. Então, ó, você tem que estar sempre atualizando. O exagero, né, para provocar a vertente humorística. O caráter, que é humorístico, cômico, irônico. E a ruptura discursiva. Então, o final inesperado de uma quebra de expectativa construída na charge. Ó, percebe? Cada detalhe da charge você tem que analisar. Reconhecemos essas características e também identificamos as relações entre linguagem verbal e não verbal. Neste vídeo falamos sobre charge. Espero que vocês tenham gostado e até breve.